Algumas coisas chamaram a minha atenção no rádio D328 da XH-Data. Recebe sinais de radioamadorismo. Apagar a luz, fechar a porta e pendurar a chave no preguinho aí. Moraes por Joinville e deixar um abraço a todos aí da frequência. É pequeno e rivaliza com outro rádio de bolso da XH-Data, o D220. Então, saber verbalizar isso, conversar. A sintonia é boa, os fones é estéreo e a recepção tem qualidade? Apesar do tamanho, será que o D328 entrega um conjunto de funções de qualidade? É um rádio invocado ou apenas mais um? E eu trago hoje o XH-Data D328, este pequeno rádio de bolso. Sim, ele é um rádio de bolso, com MP3 player, uma bateria BL5C. Aqui fala que ele tem conexão USB, mas ele não tem não dá para ligar pendrive. Mas ele tem o cartão TF e saída para fones. Depois nós vamos descobrir se esse fone é estéreo ou não. Há um detalhe, gente. Se vocês, alguém do que já está assistindo esse vídeo, me disser, olha, Fábio, o meu tem entrada para pendrive, então coloque aqui nos comentários, que pode ser que isso aqui seja de uma versão antiga, a caixa ainda tem um pendrive aí, mas eu não encontrei nenhuma entrada de pendrive. Agora eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um rádio DSP com 12 bandas, tem FM, FM estendido, AM e várias faixas de ondas curtas. Aqui está o rádio, aqui nós temos o manual, mas hoje, ó, tchau manual, não queremos saber de manual. Tem aqui o cabinho também para carregamento, vem com uma alça para você colocar no rádio. E aqui está ele, o pequeno e bonito rádio de bolso XH-Data D328. Vou abrir aqui, trazer para vocês o D220 para fazer o comparativo de tamanho. Olha só. É ou não é um rádio de bolso? É um rádio de bolso. Ele é um pouquinho maior que o D220. Ó, a diferença é mínima. A largura também. Então tá aí, mais um rádio de bolso. Esse que é horizontal, para você escolher aí da marca XH-Data. Mas hoje nós estamos falando do D328. Vamos aproximar aqui. FM1 de 87 a 108, FM2 de 64 a 108. Aí nós temos aqui as 9 bandas de ondas curtas. Ele vai de 4,75 até 22 MHz. Deixa eu ver aqui o D220. De 5.2 a... já estou enxergando errado, é 5.6 a 22 MHz. Então aqui é um pouquinho maior a banda do D328, com uma vantagem. Ali no D220 estão todas as frequências em uma única banda. Aqui você pode, ó, selecionar as bandas. Cadê aqui? Ó, selecionar as bandas, ó. Então conforme o número aqui, ó, tem um outro número aqui embaixo que mostra o local onde está selecionado. Isso dá o que? Mais seletividade, fica mais fácil de sintonizar as emissoras. Um dos grandes problemas dos rádios de baixo custo ou que possuem todas as bandas, todas as frequências em uma única banda, é a limitação de seletividade. E esse aqui, assim como outros aparelhos do gênero, nos possibilitam fazer essa sintonia com maior facilidade. Então na parte frontal é isso aí, aqui tem um LED do MP3 e um LED quando o rádio está ativo. E aqui a gente troca FM1, FM2, ondas médias e as bandas de ondas curtas. Na lateral, a saída para os fones, o volume e o botão de sintonia. Na parte superior, entrada para carregamento, liga, aqui é o MP3, cartão TF, né, posição no meio, e na ponta aqui, quando você se liga aqui é o rádio. Entrada do cartão TF e as funções play, pause, para frente e para trás, tudo aqui na parte superior. A antena deve ter em torno aí dos 40 centímetros, uma antena de bom tamanho para o rádio. E é uma antena 360. A antena 360 facilita também a colocação na posição que você quer para melhorar o sinal. E com suporte para a inclinação do rádio. Na parte traseira, que nós temos ainda aqui as inscrições das frequências, AM de 520 a 1730, 9/10 kHz. Ele não tem nenhum botão aqui para isso. Deve ser porque ele deve ter outra versão, talvez seja isso. Um rádio só de 9 kHz. E aqui a entrada não, o compartimento
da famosa BL5C, uma bateria de 1020 mAh, uma bateria que funciona muito bem, você não vai ter problema com ela. É uma bateria que vai funcionar muito bem enquanto ela não perder a capacidade de carregamento e descarregamento. Depois a gente tem que ir atrás de uma bateria que é a parte mais difícil, que tem a mesma qualidade. Vamos ligar o rádio. Só para mostrar aqui, ó, o LED do rádio ligado. Botar no MP3, ó. Tá piscando, aguardando aqui o cartão TF. Bom, eu vou lá fora agora fazer os testes que são importantes, né? Pra gente ver a recepção do rádio. Vou fazer um teste também de som, vou colocar o rádio dentro da cabine, junto com o Lelong 609 e junto com o XH-Data D220. E aí a gente vai conseguir ter uma ideia da qualidade de som que esse rádio consegue entregar. O time já teve a resposta. A configuração, os demais estão ouvindo, pode ver. Não tem mais ninguém aqui, né, reclamando, deixa me ver. Não tem. Até porque eu estava ouvindo aqui também, Armandalva. Quinta-feira passada, nós vimos o começo do capítulo 7. O tubarão, pastor Pedro Cardoso, é nascido aqui em Camboriú. É, saudoso pastor Pedro Cardoso. A gente pode ter tudo. Cura da alma, que é o câncer da alma, e cura. Edenilson marcou um para o Grêmio. Nós nem vimos passar. Imagine o dezembro, que é meio mês, né? Vamos dizer assim, ou 10 dias, que depois as pessoas já estão no ritmo das festas, do final de ano. Tavares está em busca de um emprego, então vamos pedir a Jesus para Buscava o ângulo direito, a bola não entrou. Importante es un jugador que siempre vamos a tener la suerte de não vai embora. Tentando tudo que pode também, né? Vai mexer.
tá em terapia, fala, então é uma questão de conversa com o teu parceiro, conversa com o teu amigo, resolve. Só que tem pessoas, galera, no mundo que não sabem conversar. Então você pode verbalizar tudo que tu tá sentindo pro outro, que o outro não vai querer fazer o mínimo esforço de entender. Então são nesses momentos que chega essa parte do amor próprio, que é tão fundamental na existência, que é olhar e falar, cara, bom, essa pessoa não sabe me entender. E depois eu te mando a foto aqui, você dá uma olhada e aplica esse mesmo enrolamento no teu... Enquanto não aparece outro toroide, né? Usa aí o núcleo de Freiberg. E ok, quanto à antena aí usando cabo coaxial, já vi esse projeto também, mas é uma coisa assim paliativa, né? Porque você usa só o central e ela acaba ficando um pouco ruidosa, né? Mas funciona assim. A XH-Data fez outro rádio de qualidade. Aliás, assim como os rádios da Texan, a XH-Data tem mostrado receptores muito sensíveis, com bom acabamento, que vale a pena ter no dia a dia para você utilizar na sua casa. Nem preciso falar muito, a comparação com o Lelong 609, com o D220, que é um rádio mais simples, mostra que tamanho não é documento. Hoje, qualquer alto-falante bem construído, com amplificadorzinho de qualidade, gera um som muito bom num rádio portátil. Gostei bastante, o FM se saiu muito bem, as emissoras da região chegaram com força, consegui ali alguns sinais fracos, em torno de 100 km, que é algo normal aqui da região, mas que rádios de baixa qualidade não conseguem receber ou recebem muito rasteiro. E esse rádio demonstrou que tem uma boa qualidade no FM. No AM é a mesma coisa, recebeu muito bem os sinais, esperavam ter um sinal mais fraco, mas não. E vocês perceberam que esse rádio não tem o famoso tchá-tchá-tchá? Pois é, o DSP dele tá certinho, regulado, bonitinho. A gente não tem tanta dificuldade para selecionar a emissora que quer sintonizar ali. Ele sendo um rádio de sintonia analógica, né, processamento digital mais com ponteiro, isso às vezes atrapalha um pouco. E neste rádio não, achei ali que foi bem legal ali, mudar para um lado, para o outro, não tive dificuldade nem com sinais fracos. E ondas curtas a mesma coisa, vários sinais recebendo com qualidade, olha, me surpreendeu mesmo, é um rádio pequeno com uma boa recepção em todas as bandas. A seletividade não é lá essas coisas, mas vamos colocar pontos nos is. Esse é um rádio de entrada, é um rádio mais simples e assim mesmo tem qualidade na recepção. Tem a banda estendida, então é um ponto super positivo, atende todas as regiões do Brasil, mas nem tudo são flores. Ele traz aquela bateria maravilhosa BL5C, que sendo a bateria original, trabalha muito bem. E depois de alguns meses que essa bateria perdeu a capacidade, aí nós temos que correr atrás de uma bateria melhor. Mas como o rádio é compacto, olha, eu preferia até que eles mandassem o rádio com pilhas do que com essa bateria. Seria bem melhor. Tem Bluetooth, tem entrada para cartão TF e isso ajuda você a fazer a sua playlist musical. Se você quer fugir daquela programação que você liga o rádio, tá sempre tocando aquele tipo de música que a gente não gosta, sabe? Tem região aí que o pessoal coloca nos comentários aqui que chega a ter 10 emissoras rodando a mesma coisa, o mesmo estilo de programação que nem aguenta mais. Então você vai lá, pluga o seu cartão TF e vai ser feliz com a sua playlist musical. E aí, Fábio, quanto custa o XH-Data D328? Depende do lojista, da plataforma. No Mercado Livre, entre 120 e 150 reais já com impostos. No AliExpress e na Shopee, na média ali de 140 reais. Se você encontrar com um preço mais baixo, coloque aqui embaixo nos comentários para a gente ajudar essa galera, porque sempre é bom a gente compartilhar os melhores preços. Quanto mais barato, melhor para cada um de nós fazer a nossa coleção, ou então mesmo comprar um rádio para iniciar na rádio escuta. Aliás, esse rádio pode ser utilizado para a rádio escuta. Não é a melhor opção, mas para quem está começando no hobby, é uma oportunidade. Detalhe, hein? Qualquer rádio serve para a DX, qualquer rádio serve para a rádio escuta, principalmente para quem está iniciando. Se você já tem experiência, é claro que vai juntar uma grana e vai comprar um rádio top de linha para fazer as escutas em grandes instâncias. Esse é um rádio para o dia a dia, para ouvir rádio com qualidade, músicas, notícias, para você escutar sua playlist, para você que é colecionador, e é claro, para você que está iniciando na rádio escuta. É um rádio bem legal, eu gostei bastante dele e ele está aqui completando a minha
Faltou a palavra? Minha coleção de rádios da XH-Data. Aliás, acho que tem 1 ou 2 rádios aí que foi lançado, que sumiram do mercado aí, modelos da XH-Data, que eu não tenho. Tem um até que era um rádio retrô, né? Bonitão, aí mostrando assim, imitando um rádio ali dos anos 60. Tem uma novidade para vocês. Em breve, a XH-Data já está em teste, hein? Está em teste um novo modelo especial da XH-Data, o D219. Tem uma numeração aí que eu não recordo agora. X1, R1, alguma coisa do gênero. Ele não está em nenhuma plataforma, vai ser colocado em breve. É uma edição especial do D219. O que será que vem de novidade, hein? Vamos descobrir em breve. O rádio que eu vou mostrar no próximo unboxing é um rádio da marca... Sim, Sansui. Este rádio aqui não tem em nenhuma plataforma. Pode procurar que você não vai encontrar. Aliás, não existe vídeo no YouTube sobre ele. É uma novidade, é um lançamento deste ano que está circulando lá na China. Não sei se tem no Japão, naquela região ali, mas no resto do mundo, este aparelho não está sendo comercializado. É um belíssimo exemplar. Não vou nem poder indicar para vocês, olha, compra em tal lugar, não tem como, tem que entrar lá num site chinês, fazer um redirecionamento para um armazém, do armazém mandar para o Brasil. Levou meses para esse rádio chegar até mim. Então vocês vão conhecer este modelo do Sansui no próximo unboxing. Qual é o modelo? Não vou contar, é segredo e surpresa. Eu vou dar agora uma de doido aqui, eu vou abrir uma caixa dura de qualidade. Olha só, vou mostrar o rádio para vocês. E aí, estão satisfeitos? Está aqui o rádio, ó. Olha só que legal. Não gostou? Pô, gente, amanhã não. No próximo unboxing eu mostro para vocês. Detalhe, as curvas do rádio, a cor do rádio, a luz do visor do rádio. Vocês vão gostar, tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque se você não fizer isso, vai perder a estreia do primeiro vídeo mundial no YouTube deste modelo aqui. Este aqui, ó, vai ser guardado as 7 chaves da minha coleção. Fui!